do bairro do Leblon e vamos apresentar para o programa do Vila, diretamente pela Insígnia TV, o melhor do Rio de Janeiro, a sua conversa, a sua cultura e sua arte. Olha só que bom, agora encontrei com o Maurício aqui. O Maurício vai me contar também sobre paisagismo, né? Maurício, a gente se encontrou no teatro a última vez, mas eu queria que você desse essa interferência, né? Há paisagismo também no ambiente cênico? Sim, tem, porque eu acho que o verde, ele vai humanizar um pouco aquele ambiente. Depende da proposta e do que você quer passar. Mas eu acho que o verde está presente sempre, não só no cinema, mas né, na TV, na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas, que ele veio para humanizar, para trazer uma melhor qualidade de vida. Agora nós estamos com a reinauguração aí do Palácio Gustavo Capanema, né? E que ali é um projeto, né, importante na história, né? É maravilhoso, é perfeito. E eu acho que o verde, ele veio para aliar a construção civil. Porque sem o verde, eu inclusive acho que hoje é o grande boom do paisagismo no Brasil e no mundo. Porque antigamente o verde era tratado como uma coisa supérflua e assim mais para o poder aquisitivo das pessoas que tinham classe mais AAA. Hoje não. Hoje as incorporadoras, as grandes construtoras, elas estão investindo muito no verde, porque também é uma forma de transformar o dia a dia das pessoas. Ao invés delas terem que se associar a clubes, estão formando verdadeiros clubes, com muito verde, com muita área de lazer, piscinas, chafarizes. Então está muito voltado para o verde. Não, você falou agora uma coisa que é importante, que é a questão da tendência, né? Isso já é uma tendência, né? A pessoa fazer da sua casa, hoje até mesmo um clube, né? Porque as pessoas, até por causa da violência, as pessoas estão recebendo mais hoje em dia, né? Então, hoje virou uma moda, uma tendência, você transformar, tem aquele espaço gourmet que está muito em moda, e aí sempre o verde, que o verde hoje é uma joia. Ele vem para poder agregar valor à decoração. Uma casa sem um vaso bacana é como se fosse uma linda mulher sem uma joia. Ela pode estar bem vestida, mas se ela sem um brinco bonito, sem uma bonita gargantilha, é como se ela estivesse praticamente nua. Né? Então, o verde veio para isso. O verde veio como uma forma de agregar valor, porque às vezes é mais acessível você comprar um vaso bacana e colocar na sua sala de estar do que uma cadeira de design, um móvel de design, que é outro valor. Eu quero sempre perguntar, eu faço o papel do leigo aqui, né, professor, mas eu também faço o papel do espectador. E há uma curiosidade, há uma questão de moda, nós falamos tanto em tendência, há uma moda hoje, isso é importante, isso é interessante, isso surgiu? Olha, eu tenho 30 anos de profissão no paisagismo. E essa questão de modismo para o verde, eu não concordo muito. Porque quem, na verdade, fala essa tendência são os arquitetos. E aí, por exemplo, uma planta que não tinha valor comercial, daí a pouco, se ela foi colocada nos projetos, ou você tem a Casa Cor também, que cita tendências. Só que eu acho que o que a gente tem que ficar atento é na adaptação das espécies. Porque não adianta você colocar uma planta ali, porque a planta não veio para te causar problemas, ela veio para te levar vida. A planta tem que ter o papel de lhe trazer bem-estar. Então uma planta, porque às vezes a pessoa tem uma planta que você colocou lá, que está na moda, que é isso, aquilo, mas que é de difícil cultivo, que você não tem a manutenção, já torna um problema para... Você já faz até uma adianta assim, a segunda pergunta, certo? Algo que não pode se ter em casa, algo que não se deve ter. Porque, por exemplo, eu estava
Plantas que dão flor. Plantas que dão flor, ela requer uma incidência de sol. Mesmo as plantas de sombra que dão flor, mas ela tem uma luminosidade. Então é muito difícil você colocar uma planta numa sala, que eu quero isso. Não, eu oriento as pessoas a terem em casa plantas que vão durar. Eu tenho um horto, Rio Jardins, em Guaratiba, e a gente faz a adaptação de todas as espécies. Por exemplo, porque quem abastece, muitas vezes a gente tem plantas de Santa Catarina, plantas de São Paulo, né, Olambra, que fornece muitas plantas. Só que as plantas, eu falo que elas têm que cariocar. Porque não adianta eu trazer uma planta de Santa Catarina e jogar nesse sol do verão do Rio na cobertura da madame. A planta não vai aguentar, né? Então eu faço uma adaptação dela primeiro, com água, inclusive eu uso água natural, que a água também é muito importante. E aí, depois que a planta está adaptada ao clima do Rio, que eu levo para a casa do cliente. Não, isso também tem que pensar que é específico no Rio de Janeiro. Mas você também poderia atender os nossos colegas pelo Brasil inteiro, sim? Sim, atendo. Eu faço muitos jardins em Arraial, naquelas casas de veraneio em Arraial da Ajuda, na Bahia, eles me contratam. E como nossos colegas podem te encontrar? Você tem o Instagram, um contato? Eu tenho o meu Instagram profissional, é o Rio Jardins, e lá tem algumas paisagens do meu horto, inclusive, também. E o mais interessante é que a gente faz nós temos produção própria, que isso barateia muito o custo final do projeto. Então eu tenho o meu horto vai se transformar em um instituto de ensino, onde que as pessoas também vão ensinar os jardineiros a cultivar também as plantas, para ter, através de semente, através da elpoca, para eles serem multiplicadores também. Porque com o tempo, a profissão de jardinagem, ela não passou de pai para filho, porque não era rentável. Então, hoje, nós estamos carentes de jardineiros, de bons jardineiros, qualificados. Não é uma questão de ser o paisagista, porque hoje é uma profissão muito rentável. Então, eu quero transformar o Horto Rio Jardins em um instituto de ensino para o Rio de Janeiro, que eu acho que é o maior legado que eu vou deixar para a humanidade. É um presente. Agora, também eu tenho que amarrar minha pergunta, que é o seguinte: quando eu pergunto em relação à arte, né, por exemplo, aquele ambiente que nós estamos, é um teatro. Em geral, o teatro não tem uma luz natural. Há possibilidade de fazer, nesse ambiente que não tem uma luz natural, um projeto? Olha, existem distinções. Uma coisa são plantas que a gente utiliza em eventos, e ali a gente poderia fazer o trabalho com plantas para decoração, porque a planta ela precisa da luminosidade. Toda. Então seriam plantas que a gente usa para decoração. Existem as plantas específicas para decoração e as plantas que a gente usa para o dia a dia, para as residências e nos apartamentos. São distintos. Mas sim, e hoje inclusive há uma tendência também que todos os casamentos estão com palmeiras, o paisagismo para eventos, que é uma tendência também no mercado. Não, a gente sabe que os eventos hoje fazem, né, uma superprodução, né? Exatamente. E aí entra as plantas, como pode entrar no teatro também. Não, eu quando falo no teatro, eu sempre penso no teatro, no cinema, né? No ambiente da dança, né? Isso. No ambiente artístico, né? Agora, esse ambiente em geral é um ambiente sem luz, né? Sem luz natural, né? O teatro... Aí seriam plantas para decoração. O teatro não tem janela, né? É a luz do refletor, né? Isso. E eu acho que a gente tem... quando a gente fala de paisagismo, fala de ambientação, o verde, e quando a gente fala de beleza, porque de cenário, eu acho que é fundamental ter o verde. Porque ele humaniza o ambiente, ele dá aquela leveza ao ambiente. Quando eu faço essa pergunta a você, porque o Orlando Miranda, que era um produtor de teatro aqui no Rio de Janeiro, ele gostava de ter esse verde no seu teatro para receber o espectador. Né? Exatamente. Eu acho que você está falando um ponto muito bacana,
que eu acho que a gente poderia voltar com isso no teatro. Com certeza. Não, preciso, inclusive, dessa assessoria, tá? Ótimo. Por isso que eu faço essas perguntas, imaginando até aos colegas que também têm a mesma pergunta a fazer e que possam entrar em contato com você, tá? Tá bom, perfeito. Te agradeço, tá? Muito obrigado, Obrigado, um grande prazer. Maurício, muito obrigado, tá? Prazer. Ficamos devendo um próximo encontro, hein? Tá ótimo, muito obrigado.